Olá, povo de Deus, graça e paz. No quadro de hoje, perguntas e respostas, nós temos uma pergunta que é do nosso tempo atual, onde todos estão convivendo a respeito de depressão, dúvidas a respeito de suicídio. Por que isso tem aumentado nos últimos tempos, principalmente nos nossos jovens e até mesmo adolescentes? E a pergunta que chegou até para nós: se toda depressão é do diabo, será? Bom, eu vou responder como pastor, não vou responder como psicólogo, Eu acredito muito nesses técnicos, nesses profissionais, mas hoje eu vou responder como pastor. Bom, primeira coisa que nós precisamos analisar é o que é a depressão. Precisamos definir isso, precisamente, porque hoje não se fala mais em tristeza, não se fala mais em frustração, não se fala mais, hoje eu estou aborrecido, hoje eu estou chateado. Sempre que nós ouvimos acho que eu estou entrando em depressão, eu estou à porta de uma depressão ou eu estou depressivo. Então nós precisamos, para poder falar sobre depressão, para abordar esse tema tão polêmico, se a depressão é do diabo ou não, nós precisamos definir o que é depressão. Bom, eu vou fazer em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre na parte humana, no natural. Não vamos pegar por enquanto o mundo espiritual. Nós vivemos uma sociedade muito acelerada, Se nós pegarmos há 20 anos atrás, não se falava em internet banda larga, a internet era discada. Para você baixar um e-mail era demorava o dia inteiro para você se comunicar. No tempo passado, para você se comunicar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, levava semanas, meses para você poder dialogar com ela. Hoje os adolescentes não sabem o que é escrever uma carta, são e-mails, são mensagens de WhatsApp, são muito rápido. Então isso acaba criando uma ansiedade. Os nossos antepassados, os nossos avós, eles conversavam com parentes, enviando uma carta, esperando semanas para ter resposta. Então o diálogo, a conversa com um familiar demorava meses, e a expectativa para poder ouvir a resposta do familiar levava semanas para poder conversar e ver como eles estão. E isso para manter uma linha de diálogo. Mas hoje nós conversamos com centenas de pessoas durante o mesmo dia. Então, como antes os nossos avós tratavam de um problema, de uma vaca que estava para criar, de uma plantação que estava à beira da colheita, sobre divisões de propriedades, eles tratavam isso com paciência e com calma. Nos dias de hoje, os nossos jovens, eles lidam com muitos problemas. Augusto Cury escreveu para a Folha de São Paulo algo que é muito interessante, que nos dias de hoje, uma criança de 7 ou 8 anos usa mais a sua inteligência, está mais atrelada às informações do que o imperador romano, que ele usava naquela época. Hoje, uma criança está preocupada com o curso de balé, está com o seu videogame, com novas tecnologias que está sendo implantada, está brigando com o pai porque ele quer o celular de última geração. Muitas coisas, escola de futebol, são muitas informações chegando aos nossos adolescentes. E isso acaba travando, usando e tendo um desgaste emocional muito, muito, muito grande. Então, nós temos que entender que isso acaba travando a mente humana, isso falando no natural. Então nós não podemos espiritualizar tudo, dizendo que tudo agora é demônio. Não, existe sim, vamos falar daqui a pouquinho, mas nós precisamos ter essa realidade. Hoje o ser humano ele anda muito frustrado, o ser humano hoje ele acaba se frustrando com o namoro, Antigamente a criança ela tinha o seu pai como o herói. Meu pai é mais forte do que o teu pai, Sempre assim, na escola sempre foi assim, Quando nós estávamos lá, o meu pai é mais forte que o teu, meu pai levanta uma moto. Aí o amigo já diz assim, o meu pai levanta um carro. Aí o outro amigo diz, não, meu pai levanta um caminhão. Aí o outro já chega e diz assim, nossa, não, meu pai levanta um avião. E quando você vê lá o seu pai lá, conforme você vai crescendo e você vai adquirindo informações, você começa a ver que o seu pai ele é igual a todo mundo. Isso começa a gerar uma frustração, dizer assim, poxa, meu pai é aquilo. Então isso era no passado. Hoje não, hoje as crianças estão muito frustradas. Crianças com 12 anos frustradas com relacionamentos afetivos. Hoje crianças, adolescentes com 13, 14 anos, gestantes, lidando com essas situações que no passado não é. Então isso não é que seja normal, mas isso é natural, isso é da sociedade ativa hoje. Então nós não podemos generalizar tudo isso.
Ainda falando, né, sobre o natural ainda, né, sobre o lado humano nosso, hoje através das redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, a comparação ficou muito grande. O meu vizinho comprou um carro novo, a minha vizinha comprou uma sandália nova, uma bolsa nova, um celular novo, e eu necessito também postar que eu estou comprando algo. E isso ficou uma vitrine de mentira. Todas as pessoas colocando uma vida que não é verdade. Ninguém tira foto chorando e posta no WhatsApp, no seu status. Ninguém tira uma foto de um problema e coloca. Não, sempre são fotos felizes. E isso acaba trazendo para a vida nossa como que está todo mundo se dando bem, está todo mundo com uma vida boa e só eu estou com dificuldade, só eu estou com problema financeiro. E acaba indo sendo uma sociedade de mentira. Então isso não é uma verdade, isso acaba acarretando sim uma porta de depressão. Mas vamos falar agora sobre o espiritual, que é a área a qual é necessário e a qual a pergunta é direcionada. Vou responder como pastor. Bom, respondendo agora como pastor, né? Não como psicólogo, respondendo como pastor, nós primeiro precisamos também analisar uma coisa. Nós somos cristãos, então nós seguimos Cristo. Nesse meio, nós precisamos entender o que Cristo deixou para nós. Nós não seguimos outro líder, nós não seguimos uma outra religião que não seja o cristianismo. Então nós precisamos definir o que Cristo deixou. Cristo deixou algumas informações mais importantes do que outras a qual nós devemos seguir. E Cristo não fez muita menção e muito sensacionalismo a respeito de demônios, batalhas espirituais, guerras espirituais. Respeito muito quem trabalha, os pastores que trabalham nessa área, mas eu acredito fielmente que nessa área, né, de depressão não é tão importante o que é que está na pessoa, e sim nós precisamos entender o que não está na pessoa. Melhor ainda, nós não precisamos entender quem está controlando a pessoa, e sim quem não está no controle dessa pessoa. Nós vemos que também, assim como na parte humana, né, as frustrações, a vitrine, as redes sociais, as comparações são injustas, também hoje, no meio de muitas denominações, você é medido pelo que você tem. Você entra dentro de uma igreja, nas redes sociais você pode ver os testemunhos a qual as igrejas postam. Você nunca vai ver um testemunho de pessoas que tiveram problemas, que estão há 15 anos dentro da igreja e ainda estão lutando com problemas. Não, os testemunhos mostram que todos que estão dentro da igreja estão mudando de vida. Isso é mentira. Existem igrejas com 5, 10, 20, 50 mil pessoas, essas denominações. Mas 100 delas estão prosperando, são empresários. Mas o que é postado nas redes sociais é que ele entrou na igreja e se tornou empresário. E isso acaba trazendo também para a vida dessas pessoas uma frustração. Ela chegou, ela foi fazer uma visita numa denominação, ela está 1 mês, ela está 1 ano e ela não se tornou empresário. E isso também, inconsequentemente, acaba frustrando ela dentro de uma igreja. Sendo ela evangélica ou católica, isso acaba frustrando ela. Ela não está sendo igual foi prometido. Nós vemos muitas vezes as igrejas, denominações, elas colocam metas. E essas metas, a princípio, elas não são difíceis de ser alcançadas. Assim como você no colégio, você tem uma meta de cumprir o tempo do ginásio, você tem a meta de cumprir o ensino médio, o ensino superior, e você vai colocando metas. Quando você adentra uma denominação e eles colocam a organização na frente do cristianismo, do evangelho verdadeiro de Jesus, eles colocam algumas metas a você cumprir. Primeiro, eles colocam umas campanhas, eles colocam, você tem que fazer 7 dias, 21 dias, 14 dias, você tem que fazer isso e fazer aquilo. E assim você será abençoado. No término desses dias que você se dispôs a fazer, você viu que a sua vida, ela não mudou como eles prometeram. Sendo que Jesus nunca prometeu que você seria algo diferente daquilo que Deus programou para você. Nós vemos que a comparação, né, que algumas denominações fazem nas redes sociais, nas mídias, na televisão, é sempre boa. Você estará por cima e não por baixo. Você será cabeça e não cauda. Você vai ser o que vai mandar em todo mundo. Você quer mandar ou você quer ser mandado? Então essas são a proposta.
as propostas que eles estão fazendo. Mas quando você vê que isso não faz parte da sua realidade, muitos cristãos estão ficando chateados, estão ficando frustrados e acabam meditando sobre essa palavra tão poderosa no nosso meio, que se chama depressão. E acabam muitas vezes se frustrando, dizendo: não teve jeito na minha casa, não teve jeito na minha família, não sou uma boa pessoa, nem mesmo Deus conseguiu mudar a minha vida. E acabam assim entrando uma brecha, como é chamado no meio evangélico, e é onde vem sim os demônios e acabam induzindo a pessoa a começar a meditar sobre a possibilidade de tirar a sua vida. Mas isso não é uma verdade. Talvez a pergunta que se faça hoje, talvez assim: pastor, então o que eu devo fazer? Bom, eu vou usar um exemplo para os dias de hoje. Assim como Jesus, quando ele estava conversando e andando, ensinando sobre o Evangelho, ele falava em parábolas. Eu vou tentar ilustrar, outras palavras, uma maneira de entendermos qual que é a nossa caminhada cristã. Imagine que eu era nesse mundo como um pedaço de pano, velho, sujo, rasgado, sem forma, estava jogado às traças, como o ditado diz. Mas quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, ele me fez um tecido novo. Ele tirou de um pano, de um tecido rasgado, sujo, um trapo, e hoje ele me trouxe uma característica de um tecido novo. Mas agora não basta eu ser só apenas um tecido novo, e ele começou a me transformar. Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória. E isso agora Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ele me dá a possibilidade. A Bíblia diz que tal como ele é, eu também sou. Então imagina, eu não sou mais um trapo velho, agora eu sou um tecido novo. Mas não me bastasse ainda ele me fazer um tecido novo, ele começa a moldar igual a ele. Vamos dar nesse meu exemplo que Cristo ele seja uma mão. E ele começa a recortar, ele começa a fazer com que esse tecido, eu agora, comece a ser igual a ele. E ele começa a me formar esse tecido igual. Uau! Eu tenho agora o formato de uma luva. Eu sou um tecido no formato de uma mão. Isso é uma luva. Agora imagine que o mundo inteiro está gritando que o bom não é ser luva. Luva é chato, luva é careta, luva é para baixo. O bom mesmo é ser uma meia, porque meia esquenta os pés. Meia é bom, meia enroladinha, guardadinho. Muitas pessoas têm várias meias, mas quantas luvas as pessoas têm? O que é bom é ser meia, porque meia tem de várias cores, de várias qualidades. Todo mundo tem várias e várias. O bom, e aonde vem? Você tem tantos amigos no Facebook, você tem tantas curtidas, quantos likes você tem? E isso acaba gritando no nosso meio. Eu preciso estar por cima e não por baixo. Mas Cristo, ele me fez igual a ele. E eu, em vez de começar a me parecer com Cristo, eu quero parecer com as coisas da onde eu estava. Eu era um trapo, eu era imundo, eu era só mais um. E Cristo me fez igual a ele. Aí outros gritam: não, o bom é ser gravata, porque gravata só está no meio das pessoas importantes. O bom mesmo é ser uma gravata. Ela tem o seu nome, mas é o que dá o detalhe. Ela está nos melhores restaurantes e eu começo como uma luva. Começo a querer me parecer e daí eu começo a querer ser uma gravata. Porque o bom é estar no meio das pessoas ricas, as pessoas nos melhores restaurantes, e eu começo a deixar da minha essência, de ser luva. É nessa parte que eu quero terminar minha ilustração. Uma luva, ela só cumpre o verdadeiro propósito dela, daquele que o fez, quando a mão está dentro dela. Hoje, difícil a pessoa que no Brasil não ouviu falar de Jesus Cristo. Ela saiu do mundo, ela deixou de ser aquele tecido rasgado, jogado, sujo, e Cristo fez novamente. Só que em vez dela completar a sua obra e deixar Cristo dentro dela, trabalhar, transformar e cumprir o verdadeiro propósito, ela se dispersa e não deixa com que Cristo cumpra o verdadeiro propósito. Uma vez que a mão está dentro da luva, a luva cumpre o seu verdadeiro propósito. Então o problema, claro, existe demônios? Sim. Existe demônios que causam depressão? Sim, eu não estou banalizando isso. Mas o verdadeiro problema não é quem está no controle, é quem não está no controle. Uma vez que Cristo está dentro de nós, Ele cumpre o verdadeiro propósito em nós e nós somos uma nova criatura em Cristo.
bom? Um abraço, qualquer dúvidas pode deixar aqui nos seus comentários, entre em contato com a gente. Nós somos aqui do Ministério Centro Familiar de Adoração da cidade de Agudos do Sul. Compartilhe esse vídeo, acompanhe-nos na rede social. Um abraço e até o próximo vídeo.